Olá, boa noite. O Conexão Poder recebe hoje o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Orlando Perry. Vamos falar sobre os gargalos da justiça, os principais problemas que prejudicam o atendimento à população e o que está sendo feito pela atual gestão. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. O Poder Judiciário de Mato Grosso passou por uma crise de imagem nos últimos anos. Denúncias apontando venda de sentenças, esquemas de corrupção e brigas internas acabaram por afastar a justiça da população. Considerado linha dura, o desembargador Orlando Perry é um dos responsáveis por um novo posicionamento do Poder Judiciário em Mato Grosso. Para esta entrevista, aqui no estúdio, o jornalista Ramon Monteagudo e também a jornalista Laís de Souza, editora do site Mídia Jur. Desembargador, boa noite, obrigado pela presença. O senhor está já na presidência do TJ vai para um ano. Quais são as dificuldades que o senhor encontrou até agora? São muitas as dificuldades do Poder Judiciário matogrossense. Nós padecemos de uma falta de estrutura, de pessoal, de gestão de processos muito grande. Podemos dizer que nós estamos começando esse processo de gestão de pessoa e gestão de processos. Estamos trabalhando na contratação de empresas de consultoria para que nós possamos avançar. A verdade é que o Poder Judiciário, principalmente na área de recursos humanos, ainda é muito deficitário. Há bem pouco tempo, nós trabalhávamos ainda com anotações em ficha. Estamos, inclusive, trabalhando com a possibilidade de nós adquirirmos um sistema para a área de recursos humanos. E esta é um dos grandes desafios que nós temos nessa gestão, pelo menos melhorar a área de recursos humanos. Perdão, a área de recursos humanos do TJ ainda não é informatizada? É tudo feito à mão? É isso que eu entendi? Exatamente. Nós temos poucos sistemas dentro da área de recursos humanos. Estamos estudando, repito, a possibilidade de nós adquirirmos um sistema pronto e acabado para que nós possamos gerenciar a área de recursos humanos no tribunal, que ainda trabalha, em sua grande maioria, de forma artesanal. Que análise o senhor faz dos trabalhos da presidência do TJ até aqui? Olha, muitos desafios já enfrentamos. Né? Exatamente, assumimos em 1º de março. 9 meses. Exatamente. Foi um parto a gestão ou não? Está tranquilo por enquanto? Sim, com muito trabalho, mas trabalhamos em céu de brigadeiro. É bem verdade, como você disse há poucos instantes, André, nós tivemos há bem pouco tempo uma grande crise vivida no Poder Judiciário matogrossense, talvez a maior crise vivida no Poder Judiciário nacional. Mas parte justamente pelas dificuldades que o senhor acaba enfrentando, né? Sim, mas hoje eu posso dizer que o Tribunal de Justiça trabalha em céu de brigadeiro. O clima de harmonia, de respeito, de tranquilidade prevalece entre os membros do Poder Judiciário do nosso Estado, né? Desembargador, há diversos estudos e pesquisas que mostram de uma maneira muito clara que o Poder Judiciário não goza de prestígio, de muita aceitação e de aprovação por parte da população. Isso principalmente em função da morosidade, da lentidão e da burocracia que acaba, de alguma maneira, assolando o poder. É comum até a gente ouvir pessoas dizendo que não vai procurar justiça porque só vai perder tempo e não vai resolver o problema. Na opinião do senhor, por que isso acontece? É verdade que o Poder Judiciário nacional não goza de uma credibilidade grande na nossa sociedade. Me parece que, dentre as instituições, o Poder Judiciário talvez seja o 5º ou 6º, na ordem de 33% de credibilidade junto à nossa sociedade. Claro que diversos fatores contribuem para essa falta de credibilidade. Uma delas é exatamente a morosidade da nossa justiça. Nós temos leis anacrônicas, nós temos deficiência na parte estrutural, falta de juízes, falta ainda nós trabalharmos com um processo informatizado, de maneira que tudo isso contribui para o descrédito e a desconfiança da nossa população. Agora o caminho, só para completar, o caminho para se desatar esse nó é complexo, o tribunal aqui de Mato Grosso está dando o primeiro passo, efetivamente foi feita alguma coisa nesse sentido nos últimos anos? Sim, o Poder Judiciário nacional
né, tem trabalhado no aprimoramento da justiça, através do CNJ. E o Poder Judiciário matogrossense tem avançado em muito nessas conquistas novas do Judiciário, revertendo em serviços à população matogrossense. Claro, hoje, por exemplo, nós estamos ainda trabalhando com um processo incipiente de informatização, que é o PJE, que todos sabem que vai ser o sistema a ser implantado a todo o Brasil, dentro de curto espaço de tempo. E evidente, todos sabem que a informatização, o processo judicial eletrônico vai sim dar uma celeridade maior ao andamento dos processos, mas a salvação do judiciário não vai ficar restrita, o problema do judiciário não é restrito apenas à falta de informatização, né? A questão do judiciário é muito mais complexa, diz respeito, por exemplo, à parte de pessoal. A demanda no judiciário é muito grande e a verdade é que o judiciário tem que procurar métodos alternativos de soluções de conflitos, porque nós vamos continuar enxugando gelo se nós apenas formos decidir as causas que são judicializadas. Nós precisamos começar a trabalhar na mediação, na arbitragem, evitando tanto quanto possível a judicialização do processo. Desembargador, o senhor falou que quando o senhor assumiu a sua gestão, no seu discurso, o senhor priorizou a questão da primeira instância, que é onde realmente o cidadão chega no judiciário. Com relação à primeira instância, o que de concreto tem sido feito para que a população sinta que o judiciário matogrossense melhorou? Veja, realmente a primeira instância é a porta de entrada do cidadão na justiça. E por isso mesmo que já no nosso discurso de posse nós estabelecemos como prioridade o primeiro grau de jurisdição. E nós estamos trabalhando, a nossa gestão está quase que inteiramente voltada para a melhoria dos serviços judiciários no primeiro grau de jurisdição. E isso passa por suprir deficiência de magistrados e servidores nas 279 unidades judiciárias que compõem o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. E estamos trabalhando. Nós estamos procedendo à abertura de concursos tanto para magistrado quanto para servidores. Estamos fazendo credenciamento de inúmeros profissionais na área de saúde, como assistente social, psicólogos. Estamos trabalhando também no credenciamento de 80 juízes leigos que vão atuar nos juizados especiais. Estamos ampliando o nosso quadro de servidores para que nós possamos dar uma estrutura melhor as nossas unidades, a fim de que o judiciário tenha uma celeridade que a sociedade espera. Dá para quantificar, ou seja, quantos servidores o TJ necessita e quantos juízes a mais a Justiça em Mato Grosso necessitaria? Olha, em termos de magistrados... 262 juízes no estado, é isso? Exato. Nós temos 262 juízes no estado e estamos precisando de pelo menos 40 outros magistrados para suprir apenas as unidades que estão vagas. Esta situação se agrava na medida em que o orçamento do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não permite que nós façamos um concurso para 40 magistrados. Estamos por abrir um concurso para a magistratura no próximo ano, mas para recrutar inicialmente 12 magistrados. Claro, com a possibilidade de, em havendo excesso de arrecadação e o governo do estado repassando religiosamente e não mais atrasando os repasses que são devidos ao Poder Judiciário, nós podemos talvez chegar a 20, 30 magistrados. Os repasses estão atrasados nesse momento? Acontece que normalmente nos últimos anos, e temos conversado sobre isso com o governador do estado, normalmente o governo não tem cumprido os repasses, pelo menos naquilo que diz respeito ao excesso de arrecadação. E isso tem impedido o judiciário de desenvolver diversas ações, porque para nós recrutarmos magistrados e servidores, nós temos que fazer uma previsão de despesas continuadas. Se o governo atrasa o repasse, nós não podemos fazer previsão com o dinheiro que não entrou no nosso caixa. Esse ano aconteceu isso? Exemplo, vou dar um exemplo muito simples. No ano passado, o governo deveria repassar de excesso de arrecadação para o Poder Judiciário 75 milhões. Desses, apenas 25 milhões foram passados dentro do corrente.
50 milhões o governo repassou este ano, a partir de julho, em 6 prestações. Claro que esse atraso reflete nas nossas ações. Nós poderíamos já, contando com os 75 milhões, ter feito concursos para magistrados e servidores, suprindo pelo menos uma parte dessa deficiência de pessoal que hoje padece o judiciário estadual. O senhor, inclusive, classificou esse atraso de uma política nefasta da Secretaria de Estado de Fazenda. Houve um entendimento com o governador para que daqui para frente não ocorra mais esse tipo de situação? Olha, já estive com o governador em diversas ocasiões, mostrando a ele a necessidade de o governo repassar aquilo que é de direito do Poder Judiciário e repassar no corrente e não ficar arrastando para os próximos anos o pagamento daquilo que deveria ser repassado normalmente. O senhor não teme, desembargador, que com um ano de Copa do Mundo, um ano de orçamento apertado, muitas obras, 2014 seja um reflexo, por exemplo, do que foi 2012, de atraso no repasse do que é devido ao judiciário? Não. Eu acredito nas palavras do governador do estado, quando ele diz que o cenário para 2014 é melhor do que este de 2013. Então, fiando-se nas palavras do governador e acreditando na sensibilidade dele, eu tenho absoluta certeza que nós não vamos ter, em 2014, os problemas que nós tivemos nos anos anteriores. Desembargador, o senhor está falando muito da questão financeira, dos problemas orçamentários, mas uma pesquisa do CNJ mostrou que 90% dos juízes não têm noção de orçamento, do quanto que eles têm disponível para se gastar. O senhor não acha que deveria também haver uma remodelação da gestão do judiciário, onde muitas vezes apenas a cúpula do tribunal decide e define as prioridades e quem está nas pontas não tem muita possibilidade de se posicionar? Sim, a verdade é que esse sempre foi o modelo, mas esse modelo está sendo mudado. O próprio CNJ hoje está impondo aos tribunais de justiça que façam o seu planejamento estratégico, inclusive quinquenal, ouvindo as bases. Nós estamos, na próxima semana, começando a visitação aos polos, onde vamos vamos instalar audiências públicas para ouvir a população, convocando todos os juízes do polo para que possam manifestar a respeito do orçamento do Tribunal de Justiça para os próximos anos. Então, isso o Judiciário Nacional já está fazendo e vamos começar a construir o nosso orçamento para os próximos 4 anos. O senhor fala em dificuldade financeira, em orçamento. Para o ano que vem são 830 milhões previstos para o TJ. Mesmo com esse dinheiro todo, ainda há muita dificuldade, ou seja, com essa verba toda não dá para tocar o TJ, não dá para tocar 79 comarcas? Não dá para tocar. A realidade é que hoje nós temos 79 comarcas, mais o Tribunal de Justiça, temos aproximadamente 4.500 servidores e o dinheiro se apresenta manifestamente insuficiente para suprir as nossas deficiências. Nós precisaríamos hoje, André, apenas para suprir os cargos vagos hoje de servidores no tribunal e precisariam de pelo menos 400 outros servidores, além de 40 outros juízes. Isso representa um custo elevadíssimo. E por isso mesmo, eu fui uma pessoa que sempre me debati contra a criação desnecessária de algumas comarcas. A verdade, e eu sempre digo isso, sempre lembro os colegas que nós estamos ainda hoje pagando um preço muito alto com a criação de muitas comarcas que aconteceu lá em 2004. Muitas comarcas que não teriam condições de serem instaladas. Aliás, vocês sabem que a grande realidade é que muitas comarcas não mereceriam nem o título de município. Dá para citar alguma? Muito menos de comarca. Eu prefiro não citar nome, mas eu vou dizer apenas um dado. Nós tínhamos, quando eu passei pela corregedoria, eu propus a suspensão de 18 comarcas do estado, mostrando com dados estatísticos da própria corregedoria que
a grande maioria delas não recebia sequer 20 processos por mês. Mas, desembargador, o senhor hoje está como presidente da instituição. Não seria possível fechar essas comarcas que só dão despesa para o judiciário? A pressão política é muito grande ao ponto de não conseguir fechar isso, porque o senhor falou que as comarcas foram abertas porque houve uma mobilização política para isso. Sim, exatamente. Mais política do que técnica a decisão. Então. Eu não tenho dúvida de que muitas dessas comarcas foram criadas por motivos políticos. E hoje não se fecha por qual motivo? Hoje essas comarcas estão chegando a quase 2 lustros de existência. E o filho já cresceu. E é difícil e a sociedade não vai aceitar a suspensão, o fechamento de comarcas. Então nós estamos fazendo alguns planejamentos para que nós atuemos nessas comarcas, não deixando elas desassistidas. O que estamos planejando fazer no próximo ano? Aliás, já começamos a fazer neste ano. Nessas comarcas que nós classificamos de baixa movimentação forense, nós vamos implantar o Apolo digital, o Apolo eletrônico, para que elas possam funcionar com um juiz que vai assisti-la de uma outra comarca com maior movimentação. Podemos citar um exemplo. Nós temos comarcas como Itaúba, Campinápolis, Novo São Joaquim, onde é gritante a baixa movimentação de processo. E não justifica, com essa deficiência de magistrados que nós temos no Estado, manter um juiz especialmente para aquela comarca. O que nós pretendemos fazer? Remanejar esse juiz dessas pequenas comarcas para uma comarca maior, onde existe uma movimentação de maior de processo, e ele vai assistir essa comarca menor através do processo digital. Agora, o custo disso, desembargador, dessa movimentação. Hoje, qual que é o custo de uma comarca aberta dentro do Poder Judiciário? Laís, é uma importante pergunta, especialmente quando pensamos em ampliar o número de unidades judiciárias. Até algum tempo atrás, os dados que eu tinha é que uma única unidade judiciária, ou seja, uma única vara no Poder Judiciário, custava R$800 mil. Uma nova comarca... Isso anual? Anual. Uma nova comarca não sai por menos de R$1,5 milhão. Então eu sempre digo aos nossos colegas que nós precisamos ter muita responsabilidade na criação e instalação de novas unidades judiciárias, porque isto significa recursos públicos. Então, nós não podemos desperdiçar recursos públicos criando unidades judiciárias que pouca efetividade vai ter em termos de solução de conflitos de interesse. Mas qual é o poder do TJ para criar ou não criar, ou destituir uma comarca, por exemplo? Quem está em casa acaba não entendendo essa questão jurídica, né? Queria que você explicasse de uma maneira bem coloquial essa questão. Sim, veja, hoje eu quero deixar bem claro isso, muitas vezes as pessoas nos abordam preocupadas com a possibilidade do Tribunal de Justiça vir a fechar comarcas. Eu posso adiantar que hoje não há pensamento, pelo menos da administração do Tribunal de Justiça, em fechar nenhuma comarca. Nós vamos procurar assistir a todas elas, talvez de um modo diferenciado, como já disse, por meio do Apolo digital, o Apolo eletrônico, mas não vamos fechar nenhuma comarca do estado de Mato Grosso. Nós estamos, inclusive, procedendo a um estudo para elevação de algumas comarcas, a exemplo de Lucas do Rio Verde. É uma cidade que explodiu, está em franco desenvolvimento, rica e possui um dos maiores IDH do estado de Mato Grosso, tal quiçá do Brasil, e ela precisa realmente ser elevada, ser criada pelo menos mais uma vara para atender às necessidades dela. Existem tantas outras reivindicações, né? Aqui mesmo em Cuiabá, estamos estudando a possibilidade, nós vamos realmente implantar a vara do Executivo Fiscal. Hoje, para vocês terem uma ideia, um dos maiores clientes que o Judiciário Nacional tem é o Poder Público. O Poder Público representa quase 40% da demanda existente no Judiciário Nacional. No estado de Mato Grosso, é praticamente esse o percentual. Para vocês terem uma ideia,
para vocês terem uma ideia, apenas nas varas de fazenda pública de Cuiabá, as 5 varas de fazenda pública de Cuiabá, elas abrigam aproximadamente 40 mil processos de execução fiscal. É um volume astronômico. E todos os anos, o poder público, seja pelo Estado, seja pelas prefeituras, derramam centenas de milhares de processos no judiciário matogrossense. E isso porque vocês sabem que, pela lei de responsabilidade fiscal, os prefeitos têm que propor os seus executivos fiscais. E isso acaba, muitas vezes, desaguando no Poder Judiciário. E acontecia, inclusive, uma situação até sui generis, que muitas vezes as prefeituras municipais, querendo cobrar o seu IPTU, ajuizavam demandas de R$ 5, 6, R$ 8, quando um custo de um processo judicial para a justiça, de um processo para a justiça, sai em torno de R$ 600. Então não tem lógica, não tem cabimento se gastar R$ 600 para se cobrar 5, 6, 8, 10 reais. Quem paga essa que conta? A sociedade, o povo, porque é o povo que mantém Não quem ajuizou a os ação, poderes. vai para conta Os da sociedade. prefeitos muitas vezes estão cumprindo o que determina a lei de responsabilidade fiscal. E por isso mesmo, na ocasião, verificando esta situação esdrúxula, diga-se de passagem, nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, indagando se nessas situações o poder público deveria entrar com as ações na justiça procurando cobrar um valor menor do que aquilo que se gasta para cobrar esse mesmo crédito. E graças ao bom senso dos senhores conselheiros do Estado de Mato Grosso, do Tribunal de Contas, foi expedida uma recomendação às prefeituras municipais para que, nessas situações, os prefeitos não são obrigados a ajuizar essa demanda. E para isso, eles podem acumular. Por exemplo, o município de Cuiabá, querendo cobrar uma demanda de 30, 40 reais, ele não está obrigado a ajuizar essa ação. Agora, ele pode somar vários anos de IPTU para que, atingido o valor que se gasta com a cobrança daquele crédito, então se permitir o ajuizamento. A Cuiabá ajuizou uma porção de devedores agora esse ano, né? Exatamente. O prefeito Mauro Mendes ajuizou vários devedores. Né? Exatamente. A maioria em empresas que devem uma fortuna de IPTU. Sim. E o Judiciário já auxiliou tanto a Prefeitura de Cuiabá quanto a Prefeitura de Varja Grande. A Prefeitura de Cuiabá tem milhares de ações a serem propostas. E nós fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal e realizamos conciliação em vários bairros. Nós conseguimos, com essas conciliações, evitar pelo menos o ajuizamento de 25 mil ações. A tal da conciliação fiscal. Exatamente. Nós conseguimos conciliar 25 mil créditos tributários. E, são 25 mil ações a menos. Menos no judiciário e que acabou rendendo para os cofres da municipalidade, no município de Cuiabá, pelo menos 30 milhões de reais. E eu gostaria de acrescentar que, por conta dessas situações, dessas peculiaridades que envolvem a cobrança da execução fiscal, que nós estamos instalando no próximo ano uma vara específica que vai funcionar digitalmente. Vamos instalar uma Câmara de Conciliação e Mediação, a exemplo do que ocorre, por exemplo, no Distrito Federal, para evitar, na medida do possível, a judicialização dessas demandas, como fizemos há pouco tempo com essa parceria que realizamos com a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Tem 1 milhão de processos na Justiça hoje em Mato Grosso. Confere esse número? Olha, deveria ser menos do que isso, ou seja, a grande parte desses processos nem deveria existir? Sim. A verdade é que uma boa parte desses processos são de execução fiscal. Né? Pelo menos eu diria que bate na porta de 40%. Agora, o que eu queria dizer é que hoje, pelo menos no mês passado, nós tínhamos conseguido baixar de 1 milhão e 70 mil processos para 1 milhão e 67 mil processos. Foi uma grande vitória, porque, na verdade, historicamente, desde os últimos 5 anos, o Poder Judiciário
tem crescido na ordem de 14%. Ou seja, ano a ano, o volume de processos cresce na ordem de 14%. E a estrutura do Poder Judiciário não cresce nessa mesma proporção. Então, estamos sempre atrás do número de processos. Inclusive, nesse sentido, uma curiosidade. O CNJ divulgou que em 2012, 92 milhões de processos tramitaram na justiça do país e a taxa de acúmulo de ações ficou em 70%. Sim. A morosidade, você quer dizer. Exatamente. O mesmo CNJ publicou que 43% dos processos que tramitam no país, desses 92 milhões, refere-se à execução fiscal. 43%. Quer dizer, o Estado é nosso maior cliente. Agora, desembargador, a gente está falando em taxa de congestionamento, que foi o ponto que o Ramon citou aqui. De acordo com os dados do CNJ, os últimos divulgados, Mato Grosso, na fase principal do processo, para o cliente dele, o cidadão, ele tem uma taxa de congestionamento de 89,5%, que é na fase de execução, que é quando a pessoa realmente vai conseguir pegar o que ela tentou durante todo o processo, né? Ter o dinheiro recebido, ou ter a reparação do dano. Como fazer, desembargador, para que a sociedade não sofra? Porque é um sofrimento muito grande para quem está à espera de uma decisão judicial. Tem a decisão judicial, né, em alguns casos, mas tem que esperar com uma taxa de congestionamento nessa ordem. Sim, veja, Laís, realmente o grande gargalo do judiciário é a execução. Muitas vezes a parte ganha a sua causa, mas ele não consegue executar a condenação que foi imposta ao seu adversário. E este é o grande problema do judiciário. Por quê? Porque muitas vezes não depende do judiciário, depende da existência de bens, que muitas vezes não se encontra. Tanto é que o Conselho Nacional de Justiça, há poucos dias, em reunião em Belém do Pará, procurou estabelecer como metas a celeridade nos processos de execução. E, em uníssona voz, todos os tribunais do país se rebelaram dizendo que era impossível estabelecer uma meta quanto a essa execução, porque não depende muitas vezes do judiciário. Se a pessoa não tem bens, o processo não vai andar. Isso independe da boa vontade do juiz, se o processo ficou parado na prateleira, etc. e tal, né? Então, o grande gargalo do nosso judiciário é exatamente quando se chega na fase da execução. O senhor está falando de gargalo, o judiciário também tem um grande gargalo, que são os juizados especiais, que foram criados num primeiro momento para atender uma determinada demanda da sociedade, mas que hoje você concentra aí só em Mato Grosso mais de 200 mil processos, sendo 120 mil só em Cuiabá. Outro dado que a gente encontra no site do tribunal é que você tem 6 juizados especiais para atender a capital, recentemente colocado mais 2 juízes em cada juizado, mas você tem ali, se você dividir 120 mil, vai ter 10 mil processos por magistrado. É um número muito alto, né, desembargador? Exatamente. Cuiabá realmente tem uma peculiaridade toda especial. Em janeiro, fevereiro, aproximadamente, estava sendo distribuído, em média, 1.200 processos por mês para cada juizado. É uma demanda enorme, é uma avalanche de processo que muitas vezes o juiz não dá conta de responder. Mas os juízes estão atuando, estão estabelecendo entendimentos, já estão indeferindo liminarmente muitas ações que pode-se dizer aventureiras, para que, inclusive, possa dar conta dessa demanda. Agora, o interessante dado, Laís, é que de maio a setembro, os juízes do estado de Mato Grosso que atuam nos juizados especiais julgaram 156% a mais do que os processos que foram distribuídos. Então, já é uma resposta alvissareira que nós estamos dando à nossa sociedade. Desde que nós passamos a julgar mais do que foi distribuído, já é uma grande vitória. É uma grande vitória. Talvez nós nunca tenhamos chegado a esse ponto de nós julgarmos mais do que os processos que são distribuídos. Mas tende a aumentar, né, desembargador? Porque, querendo ou não, quando você aumenta a mão de obra dentro de um gabinete de um juiz, você consegue julgar mais.
Existe um processo em andamento de concurso público no tribunal, que é com relação aos juízes leigos, ainda não foi concluído, eles não foram empossados ainda no cargo. A senhora acredita que com a chegada desses juízes leigos, a população, enfim, vai sentir a celeridade tão almejada, desembargador? Foi ótimo você ter tocado nesse ponto, porque nós já fizemos a seleção e o treinamento de 80 juízes leigos. E estávamos apenas aguardando uma modificação na lei para que nós possamos chamar esses 80 juízes leigos que, repito, já foram selecionados e treinados. E pretendemos, ainda este ano, distribuir para os mais diversos juizados especiais do estado de Mato Grosso esses juízes leigos que, com certeza, Laís, vão dar um fôlego muito grande aos nossos juizados especiais. Então, em dezembro eles podem ser chamados ainda. Exatamente. Explica para quem está em casa, desembargador, o que é um juiz leigo e o que ele faz, na verdade. Quando você fala leigo, dá a impressão que o cara não sabe fazer nada. Não é? Exato. O juiz leigo é um juiz, vamos dizer assim, que não é concursado, ele não é o juiz togado, mas ele tem competência para realização de audiências e até julgar algumas causas e outras elaborar minutas para que o juiz togado, em aprovando-as, venham a ser sentenciadas. Presidente, convencionou-se afirmar ao longo dos últimos anos e por uma série de fatores que a justiça em Mato Grosso é corrupta, né? Mais recentemente, tivemos uma operação da Polícia Federal, Operação Azaf, que apurou e continua ainda investigando supostas vendas de sentença. Inclusive, por conta dessa operação, há um desembargador atualmente afastado, foi afastado pelo STJ, que é o Evandro Stabile. Nós tivemos também, mais recentemente ainda, e o senhor teve uma participação importante nisso, o afastamento de 10 magistrados pelo Conselho Nacional de Justiça. O senhor acredita que ainda essa impressão ruim de que a justiça aqui em Mato Grosso é corrupta, ainda exista essa percepção? Veja, Ramon, a justiça de Mato Grosso não é diferente da justiça paulista, da justiça carioca, da mineira. Absolutamente. Os homens de lá não são diversos dos homens de cá. Se aqui nós fizemos um trabalho onde se apareceu realmente alguns juízes que se mostraram indignos do cargo que ocupavam, é porque nós trabalhamos nesse sentido. Nós atuamos. E ninguém tem mais interesse em expurgar da magistratura aqueles que são indignos do que nós mesmos magistrados. E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem feito essa tarefa. As estatísticas mostram que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é um dos que, proporcionalmente, mais tem punido os magistrados no Brasil. Mas é uma preocupação ainda? A corrupção no poder é uma preocupação ainda? Ramon, a corrupção não está nas instituições. A corrupção está nos homens que ocupam, que servem as instituições. Eu digo sempre, Ramon, que as oportunidades que são diferentes. Se um promotor de justiça é menos, se o Ministério Público é menos corrupto do que o Judiciário, é porque as oportunidades são diferentes. Os homens é que são corruptos. As instituições, elas são boas. Então, enquanto existir homens, sempre nós vamos ter que nos debater com esse flagelo que é a corrupção. Só para pontuar o que o Ramon disse com relação à Operação Azaf, o Ramon colocou a questão de um desembargador que está afastado. Como que está o processo desse desembargador dentro do tribunal? Porque ele responde a um PAD, né, desembargador? Sim. Tem previsão de quando os membros vão apreciar essa questão do desembargador Evandro Stabile? Olha, o processo administrativo relacionado ao desembargador Evandro Stabile está sob os cuidados de um desembargador muito cuidadoso, muito zeloso, e eu tenho absoluta certeza de que dentro de pouco tempo esse processo será levado à apreciação do Tribunal Pleno. Inclusive, desembargador, há outros processos administrativos disciplinares contra outros magistrados, juízes, nós sabemos inclusive de vários aqui, que parece que não andam muito, né? Há até um comentário de que um certo corporativismo acaba fazendo que a coisa fique meio empacada. O
que o senhor pode dizer em relação a esses que ainda estão tramitando há algum tempo já e que até agora não foram solucionados? Rabão, hoje nós temos tramitando no Tribunal Pleno apenas 9 processos administrativos, dos quais me parece que 3 são relacionados ao ano de 2009, 1 ou 2 do ano de 2010 e 2 ou 3 de 2012, e no 2013 nós tivemos abertura de apenas um processo administrativo, de forma que hoje nós temos tramitando apenas 9 processos administrativos. É claro que o processo administrativo tem as suas formalidades e a gente precisa ter todo o cuidado, especialmente quando se trata de processos administrativos contra magistrados, porque uma única falha você pode levar abaixo todo o trabalho realizado e fazer com que, inclusive, a falta disciplinar que se está apurando caia na prescrição. Mas nesse sentido também a justiça não tem sido morosa? Eu acredito que não. Eu acredito que não. O judiciário mato-grossense, por exemplo, para se falar em sindicância, né, que são as investigações procedidas pela Corregedoria, de 2007 até 2013, abriu 186 sindicâncias. Né? Muitas delas foram transformadas em processos administrativos, alguns foram, inclusive, teve a conclusão de se aposentar compulsoriamente alguns colegas, mas o processo, muitas vezes, em obedecendo todas as formalidades legais, ele acaba realmente não tendo uma resposta rápida, não como a sociedade muitas vezes espera e reclama. Desembargador, preciso fazer um intervalo, mas vou deixar uma pergunta no ar para o senhor. O Ramon tocou no assunto de juízes afastados, de magistrados afastados, foram 11 no total, e, enfim, aposentados compulsoriamente, quero lembrar, e recebendo integralmente seus salários, não é? O que é isso, desembargador? É uma punição para o colega magistrado ou é prêmio para corrupto? Veja, eu poderia responder dizendo o seguinte, como dizia a minha mãe, quem tem brilho na cara, uma aposentadoria compulsória é a mais desonrosa das penas que pode receber um magistrado. Mas é bem verdade, André, que a nossa legislação, nesse particular, ao meu sentir, é uma opinião pessoal minha, ela acaba sendo benevolente com o magistrado corrupto. Porque o servidor que é apanhado em corrupção, abre-se um processo administrativo, ele tem direito a ampla defesa ao contraditório e, ao final, se comprovada a sua culpabilidade, ele é demitido a bem do serviço público. Com o magistrado, acontece diferentemente. O magistrado é aposentado compulsoriamente e precisa-se entrar com uma outra ação, muitas vezes de ação civil pública, para se declarar a perda do cargo. Isto porque a Constituição diz que o juiz só perde o cargo, em sendo ele vitalício, por decisão judicial transitada em julgado. Eu penso que isso realmente acaba sendo, pelo menos aos olhos da população, como uma premiação, porque a população não admite ver um magistrado condenado por corrupção continuar a receber os seus proventos até que uma outra decisão judicial venha declarar a perda do cargo. Então eu penso sim que, isso eu volto a repetir, porque nem todos os magistrados comungam dessa opinião, mas eu penso que uma vez reconhecida a culpabilidade dentro de um processo administrativo disciplinar regular, com observância do contraditório e ampla defesa, se reconhecida a culpabilidade, que seja ele sumariamente demitido dos serviços públicos e suspenso, como qualquer outro funcionário, e suspenso os seus pagamentos. Presidente, em relação ainda a essa questão da aposentadoria compulsória desses 10 magistrados, eu tenho uma curiosidade. O senhor era o corregedor na ocasião e foi o responsável por encaminhar a denúncia ao CNJ. Eu me lembro que criou-se um clima ali muito tenso no tribunal, um clima de guerrilha até, com a formação de 2 blocos distintos, que se degladiavam ali no plenário o tempo todo e até nos bastidores. Esse clima, essa tensão, acabou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso? Atualmente há uma convergência ali, há um diálogo, há um respeito mútuo, diferente daquela ocasião? Sim, eu já disse no começo deste programa que hoje nós estamos vivendo em céu de brigadeiro.
né? Não existe mais discórdia, cisânias, né? Prevalece a paz, a harmonia, o entendimento hoje no plenário do Tribunal de Justiça. Passamos por tristes momentos, mas graças a Deus chegou a bonança. Agora o senhor entrou com uma queixa-crime contra um advogado, o nome dele é Marcos Barros, que ele é irmão de um dos juízes do Marcelo Barros, que foi aposentado compulsoriamente. Por que o senhor entrou com essa queixa-crime? Ramon, eu costumo dizer que quando você não reage à violência, ela vem com maior intensidade. Então, é preciso muitas vezes o cidadão buscar a justiça para conter a violência contra a sua pessoa. E assim procedi, porque depois que procedi às investigações, eu costumo nem mais tocar neste assunto, mas já que foi perguntado, depois que procedi a essas investigações, eu respondi 27 representações e ações. Eu completo, dentro de 3 dias, eu completo 30 anos na magistratura. Ingressei na magistratura do Estado de Mato Grosso no dia 7 de dezembro de 1983. Aliás, hoje estamos completando, né, 30 anos completo 30 anos de magistratura. Eu nunca antes havia respondido uma sindicância sequer. Bastou eu ter feito aquelas investigações e acabei respondendo 27 representações, 19 das quais no Conselho Nacional de Justiça e 5 no Superior Tribunal de Justiça, sem contar Tribunal de Contas, Procuradoria da República e outros órgãos, né? Então... O senhor está respondendo ainda? Não, não. Foram arquivadas? Todas as 27 representações e ações já foram julgadas. As últimas estão sendo as ações populares promovidas pelo esse senhor Marcos Souza de Barros, que já foram julgadas improcedentes e ele condenado como litigante de má-fé. Então, eu promovi, sim, contra este senhor uma queixa-crime diante das graves denúncias que ele formulou contra a minha pessoa e, inclusive, veiculando-as nos mais diversos meios de comunicação do Estado. Claro que tudo isso foi com o propósito de me desonrar, de enlamear a minha honra que construí com muito sacrifício nesses 30 anos de magistraturas que completei. Agora, desembargador, mudando um pouco de assunto, os juízes de Mato Grosso são considerados um dos mais bem pagos do país. Realmente, quando se compara a justiça estadual com a justiça federal, vamos pegar como exemplo um juiz de TRT com um juiz do Poder Judiciário, no que se diz respeito a verbas indenizatórias, né? A gente tem verbas indenizatórias no valor de R$11 mil e agora o Tribunal de Justiça aprovou a verba indenizatória do auxílio alimentação. Sim. Para a população, o senhor não entende que a população acaba vendo isso com os olhos não muito favoráveis a esse tipo de situação? De R$475. Parece pouco para quem ganha quase R$30 mil. Para quem ganha R$678 é muito, né? Inclusive, presidente, se não estou enganado, retroativo, né? Há 4 ou 5 anos. 5 anos. Quer dizer, precisa disso, desembargador? Muito se tem falado a respeito desse auxílio alimentação que foi concedido à magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Mas é preciso dizer, Laís, que Mato Grosso era um dos 3 únicos tribunais do país que ainda não havia implantado o auxílio alimentação no Poder Judiciário. E é preciso também dizer que todos os tribunais, praticamente todos, pelo menos os superiores, o fizeram de maneira retroativa. O Tribunal Superior do Trabalho implantou o auxílio alimentação, inclusive de forma retroativa. O Superior Tribunal de Justiça implantou de forma retroativa. E praticamente, eu vou dizer, que todos os tribunais do país assim procederam, como hoje fez o Judiciário do Estado de Mato Grosso. Desembargador, não seria o caso de o tribunal continuar sem esse auxílio, até para ter legitimidade quando questionar um penduricalho em salários de outras carreiras, por exemplo, como é do Ministério Público? André, a questão é o seguinte, como acontece com os políticos também em Brasília, aqui na Câmara de Cuiabá. Sim, nós temos algumas verbas indenizatórias, né? Está se fazendo um novo
um novo estatuto da magistratura. O Supremo Tribunal Federal está se debatendo na elaboração de um projeto que será encaminhado ao Congresso Nacional, né? Então, hoje, por exemplo, nós não sabemos quais verbas serão garantidos nesse novo estatuto da magistratura. Este do auxílio alimentação é um que provavelmente será, porque o próprio Conselho Nacional de Justiça já reconheceu ser direito da magistratura nacional o recebimento desse auxílio. E o fez por simetria do Ministério Público, porque o Ministério Público tem tantas e tantas outras verbas que não tem a magistratura. Esta, pelo menos, juntamente com o auxílio creche e a indenização de férias, foi um dos poucos direitos que o Conselho Nacional de Justiça reconheceu à magistratura nacional por aplicação analógica do que recebia já o Ministério Público Nacional. Agora, o senhor não admite que já passou do momento de se acabar com alguns benefícios, ou pelo menos discuti-los, como é o caso da obra técnica, que é um valor que o magistrado recebe mensalmente para, em tese, comprar livros, e o auxílio moradia também. Quer dizer... Inclusive de magistrados que residem exatamente. Na capital. Um juiz em início de carreira que tem que ir para o interior, tudo bem receber esse auxílio moradia, mas ele retornou para cá, não teria que se ter um mecanismo para se cortar automaticamente isso? Olha, os ministros dos tribunais superiores têm direito ao auxílio moradia. Inclusive, tive informações agora, recente, no dia de hoje, que o Superior Tribunal de Justiça está fixando o auxílio moradia dos ministros em R$ 4.700. Então, a magistratura do Estado de Mato Grosso não é a única que percebe esse auxílio. O Ministério Público, o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso, percebe esse mesmo direito. Então, várias carreiras e vários tribunais do país têm esse mesmo direito. Tudo bem, presidente, é uma questão de legalidade, mas moralidade, não seria um momento, talvez nem a moralidade, um momento de se discutir isso, porque, obviamente, está tudo dentro dos preceitos legais. Sim. Mas, em função do momento pelo qual passa o país, de discussão democrática, quer dizer, não seria uma oportunidade para a própria categoria olhar um pouquinho, né, para si, nesse sentido, com essa autocrítica, e começar a questionar esse tipo de benefício? É até uma forma de resgatar, né, a credibilidade junto à população. Né? Exatamente. Sim. Porque vai explicar para quem está em casa e ganha R$700 por mês que ter essa verba é legal, é bacana. Ou que só em verbas indenizatórias chega próximo de R$11 mil. Está dentro da legalidade, enfim. Na verdade, vamos ser realistas. O governo federal, o governo de uma maneira geral, ela está adotando uma política de manter o servidor na atividade por conta do seu déficit da Previdência Social. E tem mantido o servidor por conta de penduricalhos como esses das verbas indenizatórias. Hoje... deixa os salários astronômicos. Exatamente. O magistrado do seu subsídio talvez não seja grande. Hoje, o magistrado que se aposenta no estado de Mato Grosso, ele perde pelo menos 40% do seu vencimento. Esta é a política nacional que vem mantendo o governo federal. Você quer dizer, então, que sem uma verba indenizatória não é atrativo ser magistrado? Seria isso, desembargador? Olha, eu Fica diria, menos atrativo? Ô, Laís, eu diria hoje, ainda disse isso hoje a um colega, se eu votasse no tempo, 30 anos atrás, provavelmente eu não teria feito concurso para a magistratura. Eu teria optado por outras carreiras, como procurador de Estado, promotor de justiça. Magistratura talvez nunca me aventurasse nela. Por que, desembargador? Existe muita responsabilidade, muita cobrança. Realmente é uma carreira que se exige muito da pessoa. A decisão sua constrói ou acaba com a vida de alguém. É isso que pesa, Exatamente. Né? Nós temos muita responsabilidade. Ao magistrado tudo se nega, nada se é permitido. Nós não podemos, pelo nosso estatuto da magistratura, ser inclusive sócios de qualquer tipo de empresa. Sim. A nós só é permitido o exercício de um cargo de magistério. A outros tipos de carreiras se permite tudo. Tomemos o exemplo do procurador do Estado. O procurador do Estado pode advogar. O magistrado, repito, só pode ocupar um cargo de magistério. Não, ninguém discute. A minha opinião, pessoal, eu acho que o juiz tem que ser a pessoa mais bem remunerada desse país. Tinha que ganhar mais que o presidente da República até. Né? Mas em alguns casos ganha, em outros casos não ganha.
ele ganha muito bem, já com a tese de que se ele ganhar mal, vai haver corrupção. Mas ele ganha bem, tem um monte de penduricalho nos salários, os salários ficam estratosféricos e ainda assim há corrupção. Sim. Como é que explica isso, desembargador? Sim, nós temos. Eu disse há poucos instantes aqui que a questão da corrupção é questão de princípio, é questão dos homens. Ou ele tem princípio ou não tem. Quem tem berço jamais vai se corromper. Agora, aqueles que não têm princípios morais, éticos, pode se ganhar quanto quiser, que ele vai continuar sendo corrupto. Mas a gente está falando de corrupção. O CNJ divulgou recentemente uma pesquisa com relação à meta 18, que são os processos de improbidade administrativa e ações penais que envolvem agentes públicos, né? O Tribunal de Justiça não está tão bem colocado quanto se esperava. Dentro dessa questão da meta 18, por que o Tribunal de Justiça, a Justiça Estadual demorou tanto para dar celeridade nesse tipo de ação? Veja, Laís, quando nós assumimos a presidência do Tribunal de Justiça, uma das nossas preocupações foi exatamente cumprir a meta 18 do Conselho Nacional de Justiça. E por isso mesmo, nós declaramos regime de exceção na vara de ação de improbidade administrativa, colocando 2 outros juízes para auxiliar o titular lá, né? E nós pulamos, em março nós tínhamos julgado apenas 24% das ações de improbidade administrativa e criminais. Em julho, nós já tínhamos julgado 40% dos processos. Só de improbidade administrativa, em março nós tínhamos julgado 48%, em julho julgamos 52%. E somos o 3º no ranking nacional dentre os tribunais de médio porte. No que diz respeito às ações criminais, nós estamos um pouco abaixo. Sim. Nós julgamos 47,84%, quando a média nacional está em 57,68%. Mas por que a demora, desembargador? Porque assim, são processos que foram estipulados pelo CNJ, são processos que foram ajuizados até dezembro de 2011, se não me falha a memória. Então, assim, por que o processo, a gente vê feitos, a gente publica decisões judiciais Sim. de ações de 2004, Sim. 2001, de 2000. Então, por que tanta demora para apreciar esses feitos que, querendo ou não, quando a sociedade vê que esse tipo de ação tem uma determinada punição para aquela ação feita pelo gestor que realmente cometeu aquele ilícito comprovado, garantido a ampla defesa e o contraditório, por que tanta demora? Porque isso poderia servir como exemplo para que outros fatos como aquele não ocorressem, ou eu estou enganado? Laís, a questão é que as ações de improbidade administrativa e os crimes contra a administração pública são os processos mais complexos que existem. São os processos volumosos. Se você for na vara de improbidade administrativa aqui, você não vai encontrar um processo com menos de 20 volumes, com menos de 10.000 páginas. Certo. Um juiz, para dar uma decisão, proferir uma sentença, muitas vezes ele demora 15 dias para proferi-la. Então não se trata de um processo simples, como muitas vezes acontece nos juizados especiais, onde o juiz pode até julgar por atacado. As ações de improbidade administrativas são complexas e são muito volumosas e exigem muito do magistrado. De modo que, por isso, se deve também a uma parte da demora. É claro que muitos juízes, em tendo uma centena de processos para julgar, preferem julgar os mais simples do que aqueles mais trabalhosos. Mas isso está mudando, até pela meta estabelecida pelo CNJ, que, aliás, vai continuar no ano de 2014. E o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso vai responder a essa demanda, julgando, quiçá, todos os seus processos de improbidade administrativa e crimes contra a administração da justiça em 2014. Presidente, houve uma denúncia em relação à construção do Fórum de Cuiabá de que teria havido um superfaturamento de 18 milhões. E que, através desse superfaturamento, teria sido construída a sede de uma entidade aqui na capital. Ficou por isso mesmo? Foi aberto algum inquérito? Isso está sendo apurado? Ramon, eu cheguei a investigar esta situação porque houve uma denúncia do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral relatando fatos dessa natureza. Procedi
todas as investigações que me foi possível realizar e encaminhei o resultado dessas investigações com as minhas conclusões para todos os órgãos, para o Ministério Público Estadual, para a Vara de Improbidade, para o setor que lida com improbidade administrativa, para a Procuradoria da República, para o Conselho Nacional de Justiça e Superior Tribunal de Justiça. Não vi nenhuma resposta até este momento. E qual foi a conclusão do senhor? Ramon, eu prefiro não expor aqui as minhas conclusões. As minhas conclusões são aquelas que expus no relatório que encaminhei a todas as autoridades. Mas houve corrupção? O indicativo foi esse? De desvio? Olha, existem algumas situações que precisam, pelo menos, ser aprofundadas. Algumas situações que constatei, elas são um tanto quanto confusas, vamos dizer assim, e elas precisam ser investigadas mais a fundo. E não houve, quer dizer que não houve resposta por parte desses órgãos até o momento? Não que seja do meu conhecimento. Qual é o prazo? O senhor pediu investigação? Eu me lembro que, salvo engano, eu pedi que essas autoridades continuassem nas investigações e procedessem às suas conclusões. Isso na época que o senhor era corregedor, no período de 2007 e 2009? Exatamente. Desembargador, nosso tempo está acabando e quando a entrevista é boa, o tempo voa. Já quero falar para sua assessora Margarete Botelho, que está ali atrás das câmeras, aliás, para já deixar agendado uma nova visita do desembargador aqui à emissora e aqui ao nosso programa para poder expor mais sobre este caso que o senhor acabou de falar ou acabou de não falar. Né? Desembargador, o senhor tem mais aí uns 30 segundos para as suas considerações finais. Bem, eu gostaria de dizer que nós estamos trabalhando arduamente na melhoria dos nossos serviços judiciários. Nós acreditamos que em 2014 nós vamos ter uma resposta melhor à nossa população. Já digo desde logo que em 2013 a performance do judiciário em 2013 já é melhor que a de 2012. A nossa previsão é que nós estaremos julgando até o final de dezembro 40% a mais do que se julgou no ano de 2012. E nós vamos implementar algumas medidas para que no próximo ano nós possamos avançar e termos maior celeridade em nossa justiça. Desembargador, obrigado pela entrevista. Volte mais vezes. Estamos à disposição. Você em casa, obrigado pela sua audiência, obrigado Laís, obrigado Ramon. Voltamos então no próximo domingo, lembrando que amanhã, segunda-feira, você que não acompanhou essa entrevista na íntegra, pode acompanhar nos sites Mídia News e também Repórter MP, os endereços estão aí na sua tela. Boa semana, boa noite e até a próxima. Tchau.